ônibus está sempre lotado. É uma reclamação dos passageiros. Olha a correria. Simplesmente as empresas estão cortando os cobradores e colocando a gente para fazer o serviço. Homens que estavam encapuzados jogaram combustível dentro do coletivo e em seguida atearam fogo. Foram 2 vítimas fatais na batida entre os ônibus. 13 de fevereiro de 2018, terça-feira de carnaval. Até o momento, a ação dos bandidos causou interdição de 6 plataformas e outras 15 estão afetadas de alguma forma em Belo Horizonte. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado. Pela audiência, mais obrigado ainda. Hoje, quinta-feira, começamos mais uma vez abrindo o Alterosa Alerta, propondo para você uma discussão. No programa de hoje, eu vou começar a te mostrar a situação dos ônibus da capital e dos ônibus que servem a região metropolitana de BH. Para não falar que eu estou exagerando, mesmo com todas as melhorias que já aconteceram ao longo dos anos, Minas Gerais, ainda é precária a situação desse transporte coletivo. Muitos estão sem manutenção e a falta do serviço já retirou 1.178 ônibus das ruas de BH só neste ano. Olha o tamanho dessa grandeza. E o pior de ficar sem um coletivo é ser vítima de um ônibus desgovernado. Um ônibus sem freio. Uma porta que fecha e prende o seu pé. Minas Gerais, vem comigo. Já já eu te mostro que mais 2 pessoas foram vítimas de um ônibus sem manutenção. É assim, minerada. Eu quero saber como tá a linha que faz o seu bairro. O ônibus é bom? Ele acompanha, segue, obedece o horário? Já já eu quero a sua participação aqui no seu Alterosa Alerta, porque a comunidade, a informação, a sua opinião é a nossa obsessão. Queremos saber tudo o que você pensa hoje sobre o transporte coletivo na nossa metropolitana aqui e, por que não dizer, na região da minha querida Montes Claros, alcançada pelo nosso sinal, na região da minha querida Uberaba, que também está acompanhando a gente, e daqui a pouquinho todas as praças que compõem a TV Alterosa, o Grupo Diário Associados de Comunicação através da televisão. Mas vem comigo, você vai ver também que a bandidagem não para de agir. 2 padarias foram alvo dos bandidos. Em Venda Nova, um casal do crime foi preso depois de uma perseguição. Eles ainda atropelaram um policial militar. Ô, Bela, virou mania isso agora, Bela? É para roubar a padaria e atropelar policial militar, é isso? Um pouco mais longe, na cidade de Ibirité, 3 bandidos renderam os funcionários e em menos de 3 minutos fizeram a limpa no comércio. Já já você vai ver como é que foi a ação dos bandidos. Mas a policiada tá na rua, Tiagão. E aí, quando escuta essa sirene, meu velho, não tem pra ninguém não. A molecada cola a placa mesmo e vaza no capinado. Por isso, o Alterosa Alerta aqui é sim, tem trilha sonora da sirene. Quero mandar um abraço muito grande para todos que estão acompanhando. Mas o meu querido, eu esqueci o nome dele agora. Léo Giroflex Lages, um maior cinegrafista que trabalhou comigo, meu querido Erickson Martins. É assim que funciona, ó. Léo Giroflex Lages, que daqui a pouquinho vai estar trabalhando comigo também, não posso ficar sem ele não. Mas vem comigo. Um ônibus da linha 550, 5503B. Vou falar de novo. Um ônibus da linha 5503B, que estava parado no ponto final do bairro, no bairro Goiânia, que fica na região nordeste da capital, desceu a rua desgovernado e atingiu um táxi e uma casa. 2 pessoas ficaram feridas. Olha só esse sururu. O ônibus estava estacionado no ponto final, sem o motorista. Ele desceu a rua, bateu primeiro em um táxi e depois na fachada de uma casa. 2 pessoas foram feridas, vítimas desse descaso, né? Uma mulher de 38 anos fraturou o tornozelo direito e um adolescente de 17 sofreu uma contusão no cotovelo esquerdo. Já o taxista estava parado para pegar um passageiro, quando do nada viu o ônibus bater no carro dele. E aí começa, né, a nossa discussão. Falava eu e a Etel há poucos dias atrás sobre essa questão de manutenção, de ônibus, de caminhões. Segundo testemunhas, o que aconteceu nesse caso, ninguém sabe o que aconteceu nesse caso.
Me dá pra cá. Segundo testemunhas, sabe o que aconteceu nesse caso? O motorista deixou o freio de mão puxado com o ônibus esquentando para fazer a leitura da roleta. Aí, o freio de mão não suportou e começou a descer devagarinho. Minas Gerais, começou a descer devagarinho. E a tragédia só não foi pior porque o táxi segurou o ônibus. Roda as imagens de novo para mim, Bela. Roda para mim só as imagens de novo, que para a pessoa ter ideia do que está acontecendo. O ônibus estava parado com o freio de mão puxado. Não é isso? Ligado, mas com o freio de mão puxado. Estava prestes a sair. Aí, o que aconteceu? O taxista também estava parado esperando o passageiro. Se não é o taxista que está parado esperando o passageiro, sabe-se Deus o tamanho do estrago que esse ônibus faria. Minas Gerais, imagina o susto do taxista, sendo aí, como diria na nomenclatura técnica, abalroado pelo ônibus. Aí, Latoya, meu querido Latoya, está comandando a câmera 2 hoje, disse assim: a equipe da Alterosa Alerta foi pra rua ouvir você. Eu quero saber como é e como está a situação do seu ônibus no seu bairro, né? Aquele que você usa para trabalhar. Como é que tá? Quem vai contar isso para nós? É a minha querida, traz para cá, Daniela Malman. Aonde você está? Daniela, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a quem nos acompanha. A gente está aqui na área hospitalar, olha só, num ponto de ônibus para falar justamente desse assunto, né? Um assunto delicado, eu acredito que em todo o país, viu, Stanley? A grande maioria da população é quem utiliza esse serviço, quem precisa do transporte público e, claro, quem na maioria das vezes é prejudicada. A gente vai tentar conversar com alguém agora para ver a opinião do próprio usuário sobre o transporte público, né? Com licença, seu nome? Sara. Sara, você utiliza sempre o transporte público? Sim. O que você acha desse transporte? É bom, só que tem que mudar muita coisa. A violência, o roubo, tudo. Se sente insegura quando utiliza? Sim, porque tem hora que você não pode nem andar no próprio coletivo ou na rua, porque você está sendo atacada, tá querendo levar seu telefone. A gente não tem liberdade para nós andar. E me diz uma coisa, questão de estrutura do ônibus, ar-condicionado, de repente, tem todos que tu usa? Não, nem todos tem, não. Fica complicado? Fica. Tem hora que a gente chega, as pessoas, né, chega do trabalho cansada, ônibus lotado, não tem ar-condicionado para as pessoas. Isso é muito difícil aqui. E você também utiliza? Bom, eu utilizo. É igual a minha irmã falou. Você chega do serviço, você chega da faculdade, você já é atacada, principalmente dentro do coletivo, né? Para quem usa o coletivo. Tem idoso que precisa de sentar numa cadeira, tem gente que nem dá lugar. Pô, eu fico pensando assim, eu que sou jovem, eu tenho que dar um lugar para a pessoa sentar, ainda mais cadeirante, que não tem, você chega no coletivo, não tem uma cadeira para cadeirante sentar, fica difícil. E também tem que melhorar, tem que ter mais segurança, porque não tem segurança nenhuma. Onde você vai ser assaltada, no ponto de ônibus ser assaltado, tem gente que pega suas coisas e leva embora, você fica sem saber o que fazer. A violência também tem que melhorar muito, porque esse mundo de hoje não tá fácil, sabe? E é filho matando pai, pai matando filho. Complicado. Obrigada, viu, gente? Bom, Stanley, aí o recado de quem utiliza esse meio de locomoção todos os dias e sente na pele as dificuldades, viu, Stanley? Realmente uma situação complicada e que se repete em vários estados do país, né? Daniela, a prioridade é da Daniela na informação comigo, tá? Assim que... Olha a água. Assim que a Daniela estiver pronta, cobra o cachê do menino pra mim depois aí. Assim que a Daniela estiver com mais pessoas para poder falar conosco, hein, Bela? Vou reclamar. Assim que a Daniela estiver com mais personagens aí, pode me interromper. Vem comigo, Minas Gerais. Obrigado, Dani. Vamos lá. Hoje eu quero que vocês, por favor, compartilhem o programa, porque o assunto, ele atende e ele é direto com todas as pessoas que são usuárias do serviço de transporte coletivo em BH. E a gente vai para a semana que vem tratar disso de uma maneira mais ampla. Mas olha só como é que o assunto deriva, que ele vai de um canto para outro. A minha querida Regiane Camilo Santos está dizendo: Stanley, aqui em Caeté, tá terrível. A Cíntia Rocha está dizendo: cheguei.
A Bárbara fala comigo assim, Stanley, o problema de tudo isso que você falou, Bela, ainda tem os tarados dentro dos ônibus. Os tarados. Aqueles caras mesmo que ficam se aproveitando daquela oportunidade para poder fazer o que não deve. Depois morre assassinado no meio da rua, não sabe por quê. Né? Por isso que o metrô já trouxe aí as alternativas de ônibus só para mulheres, aquela coisa toda. Olha só, eu vou lendo para vocês aqui mais participações de mais mineiros, tendo como pano de fundo, como tema no programa de hoje, transporte, começar a falar de transporte coletivo, mas lembre-se que aqui a prioridade é da sua informação e de quem está com a Daniela Malman lá na rua. Tá bem, diretora? Aí, como o meu compromisso é de te lembrar casos passados e não deixar assuntos sérios caírem no esquecimento, o Alterosa Alerta já mostrou aqui vários casos de acidentes com ônibus por falta de manutenção nos ônibus, nos coletivos. Olha só, Miltinho, comigo. Já virou moda na rua, já chamaram assim, caso número 1. Em 28 de abril de 2014, o Jornal da Alterosa denunciou o estado precário dos ônibus que fazem o transporte de passageiros entre Esmeraldas e BH. E 20 chegaram a ser tirados de circulação. Caso número 2. Como é que é, diretora? Não temos as respostas de quantos desses que foram retirados voltaram. Nós pedimos, mas não chegou a resposta. Caso número 2. Desrespeito com os cadeirantes. Em 8 de setembro de 2014, o Alterosa Alerta denunciou que uma criança cadeirante caiu do elevador para deficientes de um ônibus da capital. A mãe da menina também ficou ferida. Isso foi aqui em BH, no bairro Mangabeiras. Tá aí a imagem para você. Caso número 3, Latoya. Lata de sardinha. Em maio de 2015, nós mostramos que os passageiros que dependem do ônibus suplementar da parte baixa do bairro Serra para dentro do morro da Vila Cafezal aqui em BH, sofrem todo dia para pegar o transporte. O ponto fica lotado, principalmente no fim da tarde. É que os coletivos são pequenos e não são suficientes para a demanda. É o empurra-empurra quando o veículo chega e depois ele sai com gente até dependurada. Você está vendo a imagem aí, né? Como é que é? É um sofrimento terrível para o motorista, porque não tem cobrador. Mas não para por aí não, nós temos mais um caso. Então, caso número 4. Em 14 de fevereiro deste ano, 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um gravíssimo acidente com o ônibus da linha 305, que faz a estação Diamante, bairro Mangueiras, no Barreiro, tá? Por volta das 7 horas da noite, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e atravessou para o outro lado do córrego. Os 23 passageiros que estavam no ônibus viveram momentos de pânico e desespero. Nesse caso, o coletivo tinha passado no dia por uma vistoria, né? E teve o mesmo problema que foi identificado na vistoria. Ou seja, a vistoria não foi a contento. Sem contar que os coletivos queimados não são repostos. Ou seja, bandidos destruíram o ônibus e o trabalhador fica sem ônibus. Aí, segundo a BH Trans, aqui na capital existem 2.854 ônibus circulando em 294 linhas. Olha só, em julho passaram pelo transporte público 30.975.443 passageiros. Usuários em 691.493 viagens realizadas. Foram registradas pela BH Trans 7.068 reclamações de usuários só no primeiro semestre de 2018. Então, dando a você esses números que vão ficar eternizados aqui pelas nossas redes sociais, eu gostaria de mostrar para a BH Trans, para os proprietários dos ônibus, das empresas de ônibus, que de uns tempos para cá, obviamente, a qualidade desses ônibus melhorou muito, mas ainda está muito longe de atender a demanda da população. Quer ver? Daniela Malman comigo de novo, ao vivo. Dani, população está satisfeita?
Oi, Stanley. Então, vamos ouvir mais um pouquinho a opinião de quem utiliza esse transporte. Aqui comigo, a Priscila. Priscila, você utiliza sempre o transporte público? Qual a sua opinião? Sim, eu uso sempre, né? Porque eu estudo, trabalho. O transporte, ele não tá naquelas maravilhas, né? Sempre tá muito lotado, os bancos sempre raseados, sempre rabiscados. E a quantidade de ônibus, os horários, é sempre certinho, às vezes atrasa, como é que funciona? Sempre atrasa, nunca tá no horário certo, a gente precisa chegar cedo, né, no serviço, sempre atrasa. E como faz? Eu peguei, chega atrasada, chega o patrão e fala que chegou atrasado, não tem jeito. E é descontado? Às vezes sim, às vezes não, mas cada patrão, né? Acaba sendo prejudicado pelo atraso do ônibus? Muito, muito, esse dia mesmo eu peguei 7h50, pra mim chegar no serviço, cheguei 10 horas da manhã. E o ônibus lotado, como é que tu chega no trabalho aí? Vai encostando no outro, empurrando e assim vai. Tem jeito. Já chega cansada para trabalhar? Já. E aí, viu, Stanley, essa situação por aqui, realmente eu estava pensando uma questão aqui, que hoje muito se fala da cultura de deixe o carro em casa, use o transporte público, né, para ajudar o meio ambiente. Agora me diz, como é que alguém que tem o carro vai deixar o carro em casa para enfrentar um transporte público desses lotado, com chance de assalto, com violência, atrasados? Como é que faz? Tá. Daniela Malman, o Rio Grande do Sul tem 11.290.000 pessoas morando no nosso querido Rio Grande. A população da região metropolitana da capital está quase em 6 milhões. Ou seja, só a nossa metropolitana é o dobro, é a metade da população do Rio Grande do Sul toda. Como é que funciona o transporte coletivo na sua terra querida no Rio Grande do Sul? Então, Stanley, em Porto Alegre, região metropolitana, até que o transporte público, ele não tem muita reclamação em relação a ônibus lotado, a essa questão. Lá, o que pega mesmo é o valor, a tarifa. Quando tem reajuste, sempre tem alguma manifestação, algum protesto, porque as pessoas querem pagar mais, sim, mas com um transporte de mais excelência, de mais segurança também. O que acontece? Para diminuir essa tarifa lá, eles sugerem que o idoso passe a pagar, que o estudante que paga meia entrada passe a pagar a passagem inteira, né? Sim. E também querem terminar com o passe livre, que acontece nos domingos. Então, ou seja, para o usuário pagar um valor menor, ele também vai ter que abrir mão de algumas coisas, o que gera a polêmica lá é mais essa questão. Mas qualidade dos ônibus realmente não tem muita reclamação mesmo. Ô, Daniela, uma pergunta acadêmica pra você. Você já conheceu algum dono de empresa de ônibus pobre, não? Desculpa, Stanley, consegue repetir? Você já conheceu algum dono de empresa de ônibus pobre? Não, né? Pois é. É um negócio que dá futuro, um negócio que dá dinheiro, não é mesmo? Dá dinheiro, dá futuro político. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos o Boêmio, dono de empresa de ônibus. Dani, depois você vê quanto é que tá custando a água no atacado e no varejo aí, que eu vou querer comprar desse um. Tá? Vem comigo. Ó, em Salvador, a Daniela, mano, tá passando aperto comigo. Em Salvador, na capital da Bahia, aos domingos, a tarifa é a metade do preço. Entendeu? A Dani tá lá comigo dizendo o seguinte, Stanley, lá no sul, a qualidade do ônibus é muito bacana, é muito legal. Mas os donos de empresa vivem pedindo que acabe com o meu passe, que o idoso pague a passagem, que não tenha benefícios para a população como um todo, né? Mas o mais importante de tudo é saber que a prestação de serviço é boa. Aqui em Minas Gerais, conversava com a Isabela deve estar em torno de 70, 76 anos de idade, e ela estava falando comigo que no tempo, quando ela era menina, ou seja, 1903, 1904, o ônibus era muito ruim. Ô, Thiago, tem aquela aí, Thiago? Daquela que tava, como é que é a explicação de como é que é a passagem do ônibus? Tava muito ruim, não sei o quê. Tem aí, Thiago? Que tem um filósofo lá de Billy, Texas, que é o meu querido Bruno Venuto. O Bruno Venuto explicou como é que tá a qualidade do ônibus aqui em BH. Vamos ouvir. Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Em homenagem ao Maric, da família, vamos ouvir de novo? Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Vocês são muito ruins, gente. Responsáveis, sem atenção, displicentes em relação às placas. Tudo isso acontece. Além disso tudo, a insistência em transportar carga fora dos padrões, obviamente, podem provocar acidentes graves. Minas Gerais, em menos de 24 horas, veículos com carga alta causaram estragos em uma trincheira aqui em Belo Horizonte e em um viaduto em Contagem. Dá para você perceber que a fiscalização não tem sido eficaz? Eu não estou criticando, eu estou mostrando em cima de fato concreto. O jeito é tentar diminuir os riscos desses acidentes. Então, para isso, para eu poder mostrar para você que eu tenho razão quando faço meu comentário, eu vou colocar uma matéria especial para que você possa acompanhar o meu raciocínio comigo. No viaduto da Avenida João César de Oliveira, a pequena placa indica a altura máxima permitida, 6 metros. Foi aí, na via expressa de Contagem, local de tráfego pesado, que um caminhão carregado de carvão ficou preso nessa segunda-feira. Barreto mora na região há anos e disse que o episódio é raro por ali. Mesmo assim, critica. Eles colocaram o excesso de carga e achou que ia passar. E não passa, né? Porque eles vêm pela BR. Quando eles viram aqui, chegam aqui, o viaduto aqui tem um limite, né? Eu acho que a sinalização dos viadutos deveria ser maior, né? Porque é muito pequenininha, não dá nem para ver. A Transcom informou que a fiscalização de carga excedente é rígida. Este caminhoneiro confirma, mas vê outros problemas. Igual aqui a Via Expressa, para você passar com a carga alta, você tem que pagar uma taxa. Mas pronto, só isso. Mas ele não fala que você pode passar nem nada. Pagou, eles deixam para a conta da gente, você entendeu? Um trânsito igual esse aqui, ele é tenso, você tem que preocupar com tudo, né? Quando a placa é pequena demais, você não dá conta de ver, você entendeu? Então é uma questão assim, a gente já de São Paulo tem detector de altura. São Paulo você pode ver que isso não deu problema. A cegonha, como é muito alta, já tem um detector de altura. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar com veículo ou carga acima da dimensão permitida sem autorização é infração grave com multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Mas se essa altura em excesso danificar a via ou equipamentos da via, aí a infração é gravíssima, com R$ 293 de multa e 7 pontos na habilitação. Foi o caso na trincheira do Complexo da Lagoinha, em BH, no domingo. Uma carreta que levava uma retroescavadeira ficou presa nas vigas de sustentação da estrutura. Segundo a PM, a documentação alegava que a altura da carga era permitida, 4,40 metros. O proprietário desse veículo alegou que a carga foi mal acondicionada e, portanto, extrapolou essa dimensão que a legislação entende como máxima. Neste caso, sempre que esse veículo, a carga, extrapola 4,40 metros de altura, o proprietário tem que procurar o órgão de trânsito, tem que requerer o que nós chamamos de autorização especial de trânsito para ter traçado seu itinerário, o órgão de trânsito acompanha para evitar inconvenientes como esse. A trincheira é a mesma, onde aconteceram pelo menos outros 4 episódios parecidos. Em 2009, uma carreta com uma caldeira bateu nas vigas. Em 2010, 2 casos. Um caminhão carregado com um trator derrubou uma das alças e meses depois, um veículo que levava peças metálicas ficou preso. Atualmente, em todas as entradas para a trincheira, a sinalização é clara. Altura máxima permitida, 4,5 metros. E em apenas 2 entradas, há uma espécie de barreira, uma régua, que também alerta o motorista. Esse tipo de veículo é muito comum a fiscalização no perímetro rodoviário, mas quando em trânsito no perímetro urbano, nós submetemos, assim como qualquer outro veículo automotor, à fiscalização de trânsito. Esse complexo aqui nessa região de Belo Horizonte é extremamente bem sinalizado. A entidade de trânsito aqui de Belo Horizonte, que é a BH Trans, ela usa em alguns trechos mais críticos essa régua, esse parâmetro, né? Para que, caso uma carga com tamanho acima da legislação tente passar por aquele trecho, o condutor esbarre no parâmetro e não nas obras de arte, nos viadutos e por aí vai. Isso não é uma coisa obrigatória. Não é, é um reforço da sinalização, uma cautela que o órgão de trânsito tem a mais para a segurança tanto dos usuários da via, dos condutores, para evitar de maneira geral o acidente de trânsito. Eu comentei e vou repetir. Nesse miolo, no hipercentro da capital dos mineiros, a sinalização é joia. É joia. O que não tem é o cara que sabe ler. Porque o cara, por exemplo, que ele não sabe ler, ué. O cara tá com a carteira vencida, vem transitar aqui com um caminhão e retroescavadeira em cima, com a carteira vencida,
Você quer a solução para o transporte aqui de BH? Quer? Quer? Você quer a solução? Sim. Luiz do Transporte. Como é que chama? Luiz o quê? Luiz, meu querido Luiz Repolho. Esse é o cara para tomar conta da BH Trans. Tomar conta do nosso transporte aqui. Vem comigo, Minas Gerais, ó. Põe aqui. Medicamentos. Hoje, nós estamos discutindo aqui, me dá a vinhetinha de novo, sobre essa questão de transporte coletivo. Como é que ele está na sua cidade? Quero perguntar para você. Então deixa eu convidar meu estado. Vem comigo, Minas Gerais. É a melhor tarde do mundo para você. Mas não é qualquer tarde, não. É a melhor tarde do mundo para você. Sabe por quê? Hoje a minha diretora, Boazinha. Miltinho. Ai, minha diretora, Boazinha. Não colocou tiro, porrada e bomba para mim. Fiz. Ela hoje falou comigo assim, vou te dar uma moral. Presta atenção como é que tá o transporte coletivo em BH e região. Roda. O ônibus está sempre lotado, é uma reclamação dos passageiros. Olha a correria. Simplesmente as empresas estão cortando os cobradores e colocando a gente para fazer o serviço. Homens que estavam encapuzados jogaram combustível dentro do coletivo e em seguida atearam fogo. Foram 2 vítimas fatais na batida entre os ônibus. 13 de fevereiro de 2018, terça-feira de carnaval. Até o momento, a ação dos bandidos causou interdição de 6 plataformas e outras 15 estão afetadas de alguma forma em Belo Horizonte. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Aqui nós temos... Onde é que eu estou, aqui? Aqui nós temos uma equipe muito sólida, muito coesa. Meus amigos são top do verão. Thiago, em homenagem à diretora enjoada. Vem comigo, Minas Gerais. Vem comigo. Hora importantíssima. Eu só tenho dica fora de... A dica comigo, Minas Gerais. Vamos sair desse aluguel bobão aí, ó. Teve mais padaria assaltada. Foi só aquela de ontem, que acabou com o problema. Dessa vez, em Ibirité, na região metropolitana da capital, também teve padaria assaltada. 3 bandidos renderam os funcionários quando eles se preparavam para fechar o comércio. Minas Gerais, em menos de 3 minutos, eles roubaram celulares, mercadorias, levaram o dinheiro embora. É o seguinte, veja como foi a ação dos criminosos, olha só. A padaria está sendo fechada quando os criminosos chegam. 3 homens encapuzados entram e obrigam um funcionário a voltar para o interior do comércio. Em seguida, abaixam a porta de aço que estava parcialmente levantada. Eles rendem todo mundo. O homem armado põe uma bandana no rosto para dificultar ainda mais a identificação. Eles roubam celulares das vítimas, mercadorias e o dinheiro do caixa. As vítimas são ameaçadas o tempo todo. O roubo foi no bairro Novo Horizonte, em Ibirité. O trio fugiu e a polícia foi acionada, mas não localizou nenhum suspeito. Ficou o medo para os funcionários e o prejuízo. E um casal foi preso, suspeito de assaltar uma padaria na região de Venda Nova, em BH. Os autores fugiram de moto e durante a perseguição, os criminosos ainda atropelaram um policial militar. Quem conta pra gente é Etel Correia. Vamos ver. Stanley, a ação de criminosos que nós mostramos há pouco foi em uma padaria de Ibirité. Mas aqui em Belo Horizonte, esse tipo de roubo também está cada vez mais frequente. Na última terça-feira, o alvo foi esta padaria em Venda Nova. O local foi assaltado por uma dupla que chegou de moto. Na saída, depois de recolher o dinheiro do caixa, o jovem ladrão ainda atirou 2 vezes contra um homem que estava aqui do lado de fora. Ele havia acabado de sair da padaria sem perceber o que acontecia. Fazia uma chamada de vídeo distraído, quando então o ladrão tomou dele o celular e ainda tirou 2 vezes. Por sorte, o cliente não se feriu. Foi no cliente que estava na porta da padaria, bateu a pistola na cabeça dele e falou: celular. Aí o cliente passou o celular para ele. E nesse período o cliente saiu correndo no passeio. Ele foi e efetuou 2 disparos contra o cliente. As imagens mostram o momento do roubo. O rapaz de capacete anuncia o assalto.
pega o dinheiro do caixa e sai. É quando o ladrão vê o cliente com o celular na calçada. Ele toma o aparelho e, antes de pegar a moto, atira. Neste outro ângulo, dá para ver quando o criminoso aponta a arma para a cabeça de um homem que está dentro do comércio. A ação do bandido foi muito rápida. Foi até o caixa, pediu a moça, falou que era um assalto. Me passa o dinheiro. A moça passou o dinheiro que estava no caixa, que teria R$ 68. Ele pegou o dinheiro e falou assim, eu quero mais. Ela falou assim, não tem. A dupla fugiu em direção à Avenida Vilarinho. Aqui, o piloto tentou furar um bloqueio da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, a moto acabou atropelando um sargento. Os suspeitos ainda tentaram escapar, mas caíram da moto e foram presos. O rapaz de 23 anos e a mulher de 38 foram levados para a central de flagrantes. O dinheiro e o celular roubados foram recuperados e a arma apreendida. O sargento foi socorrido com ferimentos leves. Minas Gerais. E aí, a gente tem que conviver com a realidade como essa, né? Você sabe comprar seu pão e volta com a bala no pescoço, volta morto, chave de fenda, não sei, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento hoje onde o cidadão, onde a pessoa comum, ela não tem o direito, olha bem a besteira que eu vou falar, ela não tem o direito de comprar o pão dela. Segundo a PM, o autor relatou que passa por dificuldades financeiras e por isso realizou o roubo, aí, tá bom? Disse ainda que comprou a arma de fogo na Praça 7 de Setembro, no centro de BH. Disse mais que realmente efetuou 2 disparos em direção ao cliente, pois pensou que este fosse reagir a uma ação. Você acha que parou? Parou não. Em virtude da queda sofrida, ele se queixou de dores na perna esquerda. E foi prontamente socorrido à UPA de Venda Nova, onde foi atendido e liberado na sequência com ferimentos leves. O sargento da PM, que foi atropelado, também foi socorrido com dores e escoriações nos braços, mãos e pernas. Ou seja, vem pra mim. Eu sei que eu vou apanhar do que eu vou falar, mas eu vou falar assim. Se você... Não posso fazer. Aí é falta de compromisso meu consigo. Se você quiser ser atendido rapidamente, você, sei lá, passa na padaria, rouba uma lata de salsicha e fala, eu roubei, hein? Daí, então roubou, fez o quê? Não, eu roubei, eu reconheço que eu roubei, mas tô com um problema aqui, né? Me leva pra UPA correndo, que eu preciso ser atendido. Chega lá, você vai ser atendido e vai te mandar embora, com o menor potencial ofensivo. Hoje eu vou apanhar aqui da família, porque eu não posso falar um negócio dele, eu falei já fazer o quê? Hoje é dia do Guzmán, quando for fazer o vestibular de Direito, passe na FAMIG e lá, na nossa família FAMIG, ele possa se tornar mais um grande profissional quanto o professor Bernardo, que está aqui comigo agora. E tem outra, hein? Raquel está aqui comigo, é responsável pela mídia lá. Nós vamos marcar para a semana que vem nosso bate-papo, porque nós queremos mostrar por dentro das profissões que a FAMIG tem e oferece para você nos cursos. Como é a rotina de um contabilista? Como é a rotina de um advogado? Como é a rotina de um advogado professor? Tudo isso você tem que saber para te encaminhar para o mercado de trabalho, para que você possa fazer a sua escolha. E faremos isso, se Deus quiser, valendo-nos da excelência do ensino na família. Mais um caso de feminicídio em Minas Gerais. O corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado seminua em uma mata. Ela tinha marcas de estrangulamento em Minas Gerais. O namorado da vítima, depois de passar a noite inteira consolando a mãe, confessou o crime. Ele foi preso. Vamos ver. O ponto foi marcado por uma cruz. No local ainda tem fios de cabelo da adolescente enrolados no arame farpado. A rua é sem saída no bairro Parque Real. Andréia conta que estava fazendo caminhada quando viu o corpo de Luísa Retucci, de apenas 14 anos. Aqui passa um córrego. Eu fiquei curiosa, eu vi o vale aqui, eu falei assim, vou ver se por aqui passa o córrego. E quando eu cheguei ali, me deparei com a menina jogada. E como é que ela estava? Com sangue, seminua? Ela estava com muito sangue pelo nariz e seminua. Quando você chegasse ali, você já via. Ela perdeu, acho que tanto sangue, que estava muito branco, parecia uma boneca. Então eu não sabia se era uma pessoa, se era uma boneca. Aí tinha um pedreiro ali, eu chamei ele. Aí ele falou, realmente é uma jovem. Quando os militares chegaram aqui no local, encontraram Luísa seminua e Wesley próximo ao corpo da adolescente. Em primeiro momento, segundo a polícia, Wesley teria negado o crime e ainda fez cena para os militares. O mais engraçado é isso, ele voltou ao local onde ele teria deixado ela desacordada para conferir se por algum motivo ela teria despertado e no momento a gente tinha recebido uma
um acionamento de encontro de cadáver. Naquele momento ele se mostrou preocupado, mas de forma que causou suspeita na guarnição policial, que foi a primeira interventora. Causou estranheza, chorou no local, contou uma história um pouco discrepante. A gente suspeitou, fez uma busca no veículo particular dele e na residência dele, onde a gente encontrou alguns pertences da vítima. Em seguida, Wesley teria mudado a versão. O jovem contou que começou a namorar com Luísa no começo do ano passado e que após uma relação sexual no local, o casal brigou por causa de uma mensagem no celular dele. Por conta disso, ela teria arranhado o rosto dele, para tentar evitar as agressões, teria esganado ela, o que fez com que ela desmaiasse. Mas eu ressalto aqui que é a versão dele. A família disse à PM que na noite anterior em que o corpo foi encontrado, a adolescente não teria aparecido em casa. Ele relata isso, que passou a noite com a então sogra, se mostrando até preocupado pelo sumiço dela, quando de fato sabia do paradeiro. A mãe dela muito preocupada, mas ainda não tinha feito acionamento da Polícia Militar. Ainda de acordo com os militares, Wesley não tem passagens pela polícia e foi levado para a Delegacia Regional de Pouso Alegre. Com toda essa fundada suspeita apontando para ele, foi dada voz de prisão a ele e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, para tomada das medidas cabíveis, dentre elas perícia médica, que é de atribuição da Polícia Civil. Aí, colocado pelo policial com muita propriedade, o canalha do safado, que tem família, né? Tem família. A mãe dele, o pai, agora tá assistindo ao Alterosa Alerta lá. Esse cara merece o quê? Esse cara merece o quê? Responda você, que é a mãe ou o pai dele, e responda a senhora, que é a mãe ou o pai da menina. Pra vocês verem como a pimenta, quando é no olho do outro, é refresco. Aí eu vou responder da minha parte. Se é a minha filha, que eu não tenho, mas se é a minha sobrinha ou as minhas sobrinhas, que Deus me livre e guarde a proteção de um desse, eu não, vou falar igual meu pai falou assim, eu não quero que a polícia prenda. Não quero. Eu não quero que a polícia prenda. Eu quero acertar ele eu mesmo. Eu vou ser sincero para você. Eu mastigo ele todinho. Na dentada. Mastiga e puxa. Engolir não vai fazer mal pra mim. Eu corto ele todinho no dente. Porque o cara que faz um negócio desse, porque tava com a minha ciúme da mensagem, WhatsApp. Ah, gente, poxa vida. É réu primário, bons antecedentes, que nada. O cara que faz um trem desse nunca teve bons antecedentes. Entendeu? Aí, vai responder o crime em liberdade. Vai ser não sei o que, vai ser não sei aonde, que alguém arrumou um namorado, ainda vai ter uma outra família idiota que vai deixar. Outra família idiota não, né? Vai ter uma família idiota, porque essa primeira não foi, que vai deixar o cara namorar com a filha ainda. Né? Aí depois você fala comigo que bandido bom não é bandido morto. Não é mesmo não. Bandido bom é bandido com CPF cancelado. Esse crédito não é meu, é do Moto Rotan, do Instagram. Bandido bom é bandido com CPF cancelado. Não é poético isso, diretora? Bandido bom, bandido morto. Acabou, eu não quero isso mais. Nunca mais. Eu quero bandido com CPF cancelado pela Receita Federal. Sorteio de R$300. O sorteio foi realizado, gravado e o vencedor foi o número 105 da nossa relação. José Adão de Macedo, do final telefone 0348. Seu José, você tem que vir aqui na TV Alterosa na terça-feira, dia 28, entre as 10 da manhã e meio-dia. Tá bem? Na terça-feira. E terça-feira, dia 28. Corre cá, vem cá, corre cá. Dá parabéns pra Aline, esposa do Bruno, aniversário dela hoje. Parabéns, Aline! Ele te ama! Tchau, Minas Gerais! Tchau, tchau!